Todo mundo gosta de investir em ações, aquelas empresas que têm um potencial grande de valorização, as small caps, ou até uma empresa que está passando por alguma dificuldade, como a Oi, e tem um potencial de poder reverter esse quadro e crescer muito. Esse é o tipo de empresa que as pessoas mais gostam para poder ganhar dinheiro. Mas e o ouro? O ouro fica esquecido, fica de lado, e ele é só lembrado quando ele tem uma grande valorização. Mas quando ele tem a valorização, aquilo já passou, não tem mais por que a gente investir naquilo. A gente precisa entender qual é o momento ideal para a gente comprar ouro na nossa carteira, como que a gente compra e o motivo pelo qual a gente deve comprar o ouro. Então é isso aqui que a gente vai ver nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Felipe Guimarães. Já vai deixando o seu like aí, porque o vídeo vai estar sensacional. Se você não gostar, é só tirar o dislike no final do vídeo, sem problema nenhum. E vamos pro vídeo aqui, sem enrolação nenhuma, beleza? Então qual que é o principal motivo para a gente colocar o ouro na nossa carteira? Para a gente proteger a nossa carteira. Quando a gente está selecionando nossas ações, principalmente aquelas de crescimento, elas ficam muito expostas ao mercado. Então, se o mercado está muito otimista, as pessoas estão comprando essas ações, e quanto mais se compra essas ações mais sobem de preço e a nossa margem de segurança fica cada vez menor, porque os investidores estão otimistas e eles tendem a comprar essas ações a qualquer preço, porque o preço acaba não importando tanto para esses investidores que estão muito otimistas em relação ao futuro. E quando isso acontece, a gente percebe que o mercado ele é cíclico. Então ele tem momentos de expansão e momentos de contração, em que a economia não vai crescer tanto. Então nesses momentos de contração, os investidores, pessoas físicas, investidores institucionais, acabam reduzindo a sua posição em ações. E quando há algum rumor de crise, algo mais grave rolando na economia, os investidores eles procuram dois principais lugares que vão ser o porto seguro deles: o ouro e o dólar. O ouro ele tem funcionado como uma boa reserva de valor, então esse é um dos principais motivos para a gente se proteger e ter uma reserva de valor do nosso patrimônio. Eu acho interessante a gente fazer a seguinte reflexão: se a gente pudesse voltar 1.500 anos atrás para qualquer lugar do nosso planeta e a gente levasse R$1.000 com a gente, e a gente vai levar também no nosso bolso 3 gramas de ouro, que aproximadamente é o mesmo valor de R$1.000. O que teria valor lá atrás? O ouro, obviamente, ele já era utilizado como uma forma de troca. E agora, se a gente puder projetar ir lá para o futuro, 1.500 anos, e levar R$1.000 ou 3 gramas de ouro, provavelmente o ouro vai ter muito mais valor que esses R$1.000, porque se a gente pegar de 94 até agora, hoje esse R$100 tem um valor de R$15, então daqui a muitos anos esse real provavelmente vai se depreciar cada vez mais e o ouro é capaz de preservar o valor e mais, ele acaba se valorizando conforme o gráfico que a gente vai ver aqui. Esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês na tela, a gente percebe a correlação entre o ouro e as ações americanas. Então a gente percebe que quando existe um otimismo mais forte na economia, as ações acabam subindo e o ouro acaba se depreciando. Agora, quando a economia passa por alguma dificuldade, existe alguma crise, as ações caem fortemente enquanto o ouro sobe. Isso não é uma regra, mas é o que a gente consegue ver historicamente acontecendo. Tá? Então a gente consegue perceber que o ouro é uma boa forma da gente preservar o nosso poder de compra e se proteger de crises. Mas existem algumas desvantagens também. A principal delas é que o ouro ele não gera valor, diferente do que acontece com uma empresa. Por mais que a empresa esteja passando por dificuldade, a gente vai ver a cotação dela caindo, mas ela ainda continua existindo. Né? Uma empresa como a Apple, a Microsoft, a Nike, a Coca-Cola, por mais que esteja tendo uma crise, elas continuam existindo, elas continuam trabalhando, elas continuam gerando valor, continuam gerando caixa. Então essa é a diferença, né? Principalmente quando a gente está falando de uma empresa de tecnologia como a Apple, né? Eles acabam gerando mais valor para a sociedade. A gente acaba percebendo que essas empresas elas procuram algum problema e geram alguma solução para esse problema ou geram uma necessidade nova e acabam vendendo o produto e isso vai gerando valor na sociedade, essa empresa vai se tornando cada vez maior. Com o ouro isso não existe, ele é só uma reserva de valor, ele pode até ser utilizado, né, como insumo para a produção de alguns bens, porém ele de fato não gera caixa. E outro problema também é o custo de oportunidade, porque quando a gente coloca o ouro na nossa carteira, a gente percebe que ele vai ficar lateralizado, cair um pouquinho, sobe um pouquinho, e ele vai ter uma valorização mais forte mesmo quando tiver alguma crise.
Então, se essa crise demora para vir, a gente vai ter o custo de oportunidade, porque a gente poderia ter selecionado alguma ação, algum outro investimento que traria um retorno maior. Então, é interessante que a gente não tenha uma alocação muito grande também, mas não tão pequena. A gente precisa ter uma alocação interessante para que a gente possa se proteger. Agora, por que eu estou comprando ouro? Antes de te explicar, eu preciso te falar um pouquinho de história. Talvez você não saiba, mas o nosso sistema monetário antigamente era lastreado no ouro. Toda papel moeda, toda moeda que a gente tinha uma conversibilidade direta com o ouro. Então a quantidade de moeda em circulação estava lastreada no ouro. Então não existia a possibilidade desses empréstimos absurdos que a gente vê hoje em dia, porque se você não sabe como é que funciona a reserva fracionária, hoje se você tem R$1.000 no banco, esse banco consegue emprestar esse dinheiro para outra pessoa e ele pega esse dinheiro que foi emprestado e consegue emprestar novamente. Esse dinheiro ele não existe, ele vai se multiplicando cada vez mais, tornando o sistema mais frágil e mais endividado. Apesar da dívida ser capaz de financiar projetos, fazer a economia crescer, isso acaba sendo mais arriscado para as instituições e é até por isso que a gente vê alguns governantes e alguns líderes falando sobre um reset na economia para a gente modificar a forma que a gente está atualmente. Mas para você entender, voltando um pouquinho, a gente tinha o padrão ouro lastreado na nossa moeda. E por que isso se rompeu? Quando chegou na Primeira Guerra Mundial, os países europeus eles precisaram se financiar. Então como é que eles poderiam fazer para financiar a guerra? Duas formas principais: aumentar os impostos, que é uma medida totalmente impopular, ou imprimir dinheiro, aumentar a sua base monetária para poder financiar os projetos. E foi isso que foi feito, e aí se acabou perdendo esse vínculo de lastro com o ouro. O único país que acabou mantendo isso, um dos únicos, foi os Estados Unidos, e os países europeus começaram a se endividar com essa nova expansão da base monetária. E a gente sabe muito bem que quando se expande a base monetária, esse dinheiro novo vai fluindo para a economia e tudo isso acaba acarretando em inflação. Inflação, para quem não lembra, é o aumento de preços para o consumidor, para toda a economia de forma geral. Então as coisas acabam ficando mais caras e muitas vezes isso acaba sendo descontrolado. E qual foi o evento que acabou acontecendo logo após essa Primeira Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial. Então imagina a capacidade dos países para poder financiar outra guerra. É muito mais dívida, muito mais expansão da base monetária, isso acabou destruindo a economia de vários países. E logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, as principais economias se reuniram para tentar bolar alguma forma de controlar, deixar o sistema econômico numa base mais sólida. Eles acabaram chegando à conclusão que seria uma boa ideia tornar o dólar uma moeda principal lastreada no ouro. Então a quantidade de dólares em circulação estaria intimamente relacionada com a quantidade de ouro. E aí foi chegada a paridade de 35 dólares por onça Troy, que seria por volta de 28,3 gramas de ouro. Só que o que aconteceu? Passou a Segunda Guerra Mundial, a quantidade de dólares em circulação deveria estar lastreada no ouro. Só que os Estados Unidos continuou emitindo mais dólares para poder financiar outras guerras que eles se envolveram, como a Guerra do Vietnã, também Guerra Fria, projetos dos Estados Unidos. Eles acabaram expandindo mais sua base monetária, perdendo essa paridade. Os outros países acabaram percebendo isso e começaram a querer recorrer, solicitar a sua reserva de dólar em ouro. E os estoques de ouro dos Estados Unidos acabou diminuindo. E foi lá em 1971, quando o presidente Nixon ele rompeu esse acordo unilateralmente. Foi praticamente um calote que foi dado aos outros países, falando: olha, a gente não vai pagar mais em ouro. Se vocês quiserem receber, vocês vão receber em dólar. E foi nesse momento que a gente perdeu todo o vínculo da moeda com o ouro. E é o sistema atual que a gente vive hoje em dia. A gente vive o sistema fiduciário. O único lastro que existe na moeda é a confiança que a gente tem no governo. Então, como a gente sabe, agora já chegando no motivo pelo qual eu invisto em ouro, é o seguinte: quando a gente tem um aumento da nossa base monetária, necessariamente a gente vê historicamente que em algum momento isso acaba gerando inflação. Esses excessos que são gerados com esse aumento da base monetária, em algum momento ele acaba acarretando inflação e esses excessos eles precisam ser expurgados da economia de alguma forma e isso acaba acontecendo algumas crises. E aí é que entra o negócio. Com um gráfico aqui que eu quero te mostrar, a gente percebe que nesse momento o Banco dos Estados Unidos, o Banco Central, o Fed, ele acabou emitindo muito dinheiro para poder financiar esse momento bastante conturbado e isso em algum momento pode trazer algum problema mais grave para a economia. Então eu enxergo uma forma interessante de poder
me prevenir, uma vez que os indicadores que a gente vê da Bolsa de Valores americana, eles estão cada vez mais caros, o índice de preço pelo lucro está num patamar bastante elevado e a gente sabe que nada sobe para sempre para cima, ele em algum momento tem correções mais fortes, então a gente se prepara para esses momentos, até para poder utilizar essa possível valorização do ouro como uma forma de reserva de oportunidade, diferente da reserva de emergência, que é para momentos que a gente precisa utilizar algum dinheiro para a nossa vida particular. A reserva de oportunidade a gente vai utilizar para comprar ativos mais baratos, porque existe essa correlação direta praticamente de que quando as ações caem, o ouro acaba subindo porque os investidores querem um lugar mais seguro para deixar o seu dinheiro. E quando a gente tem essa valorização, a gente pode olhar para essas ações que estão bastante descontadas e a gente pode pegar esse dinheiro e comprar essas ações mais baratas. Então é essa a lógica por trás do investimento em ouro. Então recapitulando aqui, quando que a gente tem que comprar ouro? Quando ele subiu 100%? Não. Subiu 100%, já deu alguma crise, já deu algum problema, a economia está mais desacelerada, os investidores estão vendo que está tendo algum problema, já subiu, já foi precificado, esquece, agora chora. A gente tem que comprar quando ele está esquecido, ninguém está falando do ouro. Aí a gente vai comprando aos poucos, formando uma boa base da nossa carteira com ouro para poder ter essa proteção. Segundo ponto, a gente viu que o ouro acaba sendo uma reserva de valor. Conforme o gráfico que eu estou te mostrando aqui, ó, esse gráfico aqui é tirado do livro do Jeremy Siegel, deixa eu ver, é esse daqui embaixo, eu recomendo bastante a leitura para vocês. Esse gráfico aqui ele mostra o seguinte: se você tivesse $1 lá em 1802, esse dólar se depreciou de tal forma que hoje ele vale 0,5 centavos de dólar, enquanto o ouro ele acabou se valorizando. Aqui no gráfico é interessante a gente perceber que existia uma paridade bastante grande com o dólar, porque o dólar era lastreado no ouro, né? Eles tinham essa íntima relação. Porém, lá em 1971, com o rompimento do acordo de Bretton Woods, a gente percebe que começou a descolar o dólar do ouro. Então o dólar começou a se valorizar muito mais do que o dólar e o dólar começou a se depreciar. De tal forma que valia $1 de ouro em 1802, hoje vale 3,2 dólares. Agora, como que a gente faz para comprar ouro? Lembrando aqui que eu não tenho vínculo com nenhuma instituição, então eu vou te falar que eu utilizo, vou te falar outras instituições também que são interessantes para você colocar lá o seu dinheiro. Você pode escolher livremente qual você quer botar. Então eu utilizo a Avenue Securities para poder comprar ouro. Eu gosto de comprar o ouro em uma corretora que está lá fora. Você pode usar também a Passfolio, se você fala inglês, você pode usar a TD Ameritrade, né? Mas essas duas primeiras, para quem não fala inglês, é interessante porque eles têm o suporte em português e para você depois declarar os seus impostos, eles vêm todo em português e é bem tranquilo de fazer isso. Então eu acho interessante, vale a pena pagar uma corretagem um pouquinho mais elevada. Agora, o motivo pelo qual eu utilizo lá fora é justamente para poder me proteger também do risco Brasil. A gente sabe que o país é um país emergente, então em alguma crise, dependendo do governo, a gente pode passar por alguma dificuldade de mandar dinheiro para fora, nossa moeda pode se depreciar conforme o histórico do nosso país não é muito bom. A gente, pela primeira vez, teve uma estabilidade maior da inflação com o real, porém isso em algum momento pode mudar de áreas, então eu prefiro ter essa parte de investimento em ouro juntamente com as stocks e os REITs lá fora para poder me proteger também do risco Brasil. Aqui eu compro o ouro através do ETF IAU, que é esse daqui que está na tela. Ele tem uma taxa de administração bastante baixa, 0,25%. É administrado pela BlackRock, que é gigantesca, então é bastante seguro investir através desse ETF, tá? Agora, se você está aqui até agora, tenho certeza que você é uma pessoa diferenciada e quer se aprimorar cada vez mais nos investimentos. Então quero te convidar para um evento gratuito que é a Jornada Rumo aos Primeiros 100 mil reais, onde a gente vai ver 3 aulas com conteúdo pesado ao vivo para a gente trocar uma ideia junto e aprender cada vez mais. Para se inscrever é só apertar no primeiro link da descrição, não precisa botar e-mail, nada, é bem tranquilo, tá? Então te vejo lá na jornada, tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, agora é a hora de se inscrever para não perder mais esses vídeos aqui e também deixa um like para a gente poder fortalecer o canal aqui e enviar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Agora eu vou deixar 2 vídeos que eu acredito que você vai gostar aqui.